DJ Pedro Sampaio se assumiu bissexual. E não, ninguém sabia de zorra nenhuma. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Na última edição do festival Lollapalooza Brasil, que aconteceu agora em março de 2023, o DJ Pedro Sampaio fez em sua apresentação o que as pessoas na internet estão chamando de chá de revelação de sexualidade, que eu particularmente achei o nome muito legal. Como a gente sabe, no palco sempre fica um telão, pra mostrar para as pessoas mais distantes o que está acontecendo no show. E nesse telão, durante o show de Pedro Sampaio, foram mostradas várias pessoas de identidade, gênero diferente e sexualidades diferentes. Então mostrava a pessoa e a sexualidade dela. E aí, como a última pessoa a ser mostrada nesse telão foi justamente a foto de Pedro, com o nome dele, e declarando lá que ele é bissexual. Eu resolvi falar sobre isso porque eu acho que meu coração já estava querendo falar sobre isso. E eu acho que um artista em evolução começa a se conhecer cada vez mais, amadurecer e entender a responsabilidade que ele tem com o seu público. E aí eu decidi fazer isso de forma artística no palco do Lula. Pedro, um homem bissexual, lindo, belo e maravilhoso, um artista pop. E como bissexuais não têm paz nessa internet, o que aconteceu? Vários comentários desagradáveis, bifóbicos, insuportáveis chegaram, depois dos vídeos passarem a ser compartilhados e espalhados. Sendo um desses comentários um dos mais comuns que sempre acontece o tempo todo em que alguém assume a sua sexualidade, que é o "Ah lá, eu já sabia". "E assim, meu anjo, que falou essas coisas, pessoa não querida, você não sabia de zorra nenhuma". Pressupor a sexualidade de alguém porque aquela pessoa tem X comportamento, porque aquela pessoa tem Y expressão de gênero, ou porque aquela pessoa ali tá se envolvendo com determinada X pessoa, é errado e inconveniente. Você pode até desconfiar, porque a curiosidade faz parte da gente. Nós somos pessoas curiosas e fofoqueiras, nós queremos saber da vida dos outros. A gente stalkeia, cria teoria, pensa sobre o assunto, torce para aquilo, mas certeza é uma coisa que é impossível de se ter. E é justamente por isso que a gente pensa sobre, mas a gente não fala sobre. A gente poderia desconfiar que Pedro é uma pessoa não heterossexual, mas afirmar qual a sexualidade dele não se pode. Nem dizer, eu já sabia disso, porque como é que você sabia de alguma coisa que talvez nem ele mesmo soubesse? Só quem pode falar sobre a sexualidade de uma determinada pessoa é a própria pessoa. Inclusive, eu acredito que Pedro tenha falado sobre a sua bissexualidade justamente porque estavam acontecendo muitas especulações sobre a sexualidade dele por conta de rumores de que ele estava namorando um determinado atleta de vôlei. E antes disso até houve especulações de que ele estava tendo um caso, que ele estava ficando de vez em quando, se pegando de vez em quando com a cantora drag queen Pabllo Vittar, que, como já é de conhecimento geral, eu acredito, é um homem cis que é drag queen. Então seria Pedro se envolvendo com outro homem. Então eu, Lice, acredito que para que houvesse uma parada dessas especulações com o nome dele, Pedro chegou e falou logo qual é a sexualidade dele. Então, eu acredito que, para encerrar possíveis conversas com o nome dele, nesses possíveis talvez, Pedro foi lá e falou qual era a sua sexualidade. E agora sim, nós podemos, de fato, afirmar qual é a sexualidade de Pedro. Porque Pedro chegou publicamente e disse sou bissexual. Agora sim, a gente sabe. Eu já falei aqui no canal diversas vezes o quanto é ruim se pressupor a sexualidade de uma pessoa. E pior ainda, ficar querendo que a pessoa fale sobre isso como se fosse uma exigência, um critério de que ela é obrigada a falar qual é a sexualidade dela. Como se fosse errado ela não querer compartilhar com outras pessoas qual é a sexualidade dela. Querem que as pessoas falem o quanto antes qual é essa sexualidade. Só que isso é extremamente violento, porque cada pessoa tem o seu tempo, tem os seus processos e tem os lugares em que ela está e frequenta, lugares que ela faz parte. Sem contar que nem sempre a pessoa tá pronta ainda para falar sobre a sua sexualidade, porque muitas vezes ela ainda nem sabe qual é de fato a sua sexualidade. Mas se a gente avançar ao ponto de que ela já sabe qual é a sua sexualidade, ela não é obrigada a compartilhar sobre isso. Porque até quando essa pessoa já compreende a própria sexualidade, tem outros pontos ali envolvidos
que podem fazer com que não seja ainda viável que ela fale sobre isso. Por exemplo, a gente não sabe qual é a relação daquela pessoa com a família dela. E se não for seguro para ela falar sobre aquilo porque a família dela não apoia? Já pensaram sobre isso um pouco antes de cobrar alguém para que fale sua sexualidade? E se expor isso dentro do seio familiar já pode ser complicado, imagina só se essa pessoa é uma pessoa pública. O peso que isso tem na vida dela é muito maior do que a gente pode imaginar. Atualmente as coisas estão muito menos piores do que no passado. No entanto, ainda não é seguro que a gente fale sobre sexualidade em todos os lugares. Ainda não é seguro que a gente fale sobre nossa sexualidade para todas as pessoas. Eu mesma sou muito segura enquanto a minha bissexualidade. Só que eu não sei se todo ambiente que eu chegar vai ser um ambiente seguro, com pessoas confiáveis para que eu compartilhe sobre isso sem sofrer algum tipo de violência. Então, se isso pesa na minha vida enquanto uma pessoa anônima, imagina o quanto isso pode pesar na vida de uma pessoa pública que é conhecida no país inteiro e muitas vezes até, como acontece com várias pessoas que são públicas, são conhecidas fora do país também. Não é certo exigir que a pessoa fale sobre a sua sexualidade sem a pessoa querer falar. Vamos combinar aqui que até quando a pessoa resolve expor qual é a sua sexualidade, isso também pode gerar problemas, pode gerar dores de cabeça, pode passar por situações desagradáveis, assim como o Pedro passou, né, depois que falou sobre isso e choveu bifobia. Pode acontecer também como aconteceu com o ator Rodrigo Simas, que também recentemente assumiu a sua bissexualidade. Muita gente veio duvidar e criticar Rodrigo, inclusive porque ele tem um relacionamento com a Agatha Moreira, que é uma mulher cis, e as pessoas ficaram tipo assim, como é que ela é bissexual e tal, desse relacionamento há tanto tempo com a Agatha, sendo que estar com alguém do gênero oposto também faz parte da nossa bissexualidade. E Rodrigo já estava bem resolvido com ele mesmo em relação à própria sexualidade, como ele falou na entrevista. Ele só não quis falar antes sobre isso. E ele tem todo o direito. Ele tem os seus porquês para não falar sobre isso. Um desses porquês, no caso, é essa chuva de bifobia que chegou, né? Outros porquês que podem ser é o tempo que ele pode ter levado para se compreender, porque ninguém sabe o tempo que ele levou para chegar à compreensão da própria sexualidade. Ninguém sabe as possíveis dores que ele enfrentou nesse processo de compreensão da própria sexualidade. Afinal, o Rodrigo Simas é um dos ditos galãs de uma grande emissora de televisão. E estar nesse lugar pesa muito na vida de muitas pessoas públicas que trabalham com grandes mídias. É só você prestar atenção e pesquisar um pouco quantos artistas grandes só vieram falar sobre a sua sexualidade agora, depois de mais velhos, justamente porque tinham medo da retaliação que poderiam sofrer dentro desses espaços de mídia. Quantos tinham medo de perder seus contratos de trabalho, de perder público, de perder carinho das pessoas, e quantos de fato realmente perderam porque foram e falaram, não, eu sou isso mesmo e acabou, mas acabaram perdendo contratos, acabaram perdendo shows, carinho, acabaram perdendo o afeto de muita gente porque acham que tem alguma coisa a ver a sexualidade da pessoa com o trabalho dela. Um exemplo que me veio à cabeça agora é o cantor Rick Martin. Rick Martin é um cara que foi considerado sex symbol durante muito tempo. E quando ele veio à tona falar que era gay, ele perdeu o carinho de muita gente, inclusive pessoas da geração dele, que vieram a falar que não queriam mais saber do cantor, porque ele não era uma pessoa hétero. Agora, o que tem a ver a forma que ele canta, as músicas que ele canta com a sexualidade dele? Eu tenho pessoas próximas a mim que relataram que seus familiares, quando descobriram que Rick Martin não era hétero, ficaram indignados com isso e falaram que não iam mais gostar do artista. Então, se pessoas não gostam mais do artista, isso implica em não haver mais shows, isso implica em contratos quebrados, contratos que não vão nem começar. Então, por aí você já tira. Eu vejo o Rodrigo naquela situação de eu não escondo a minha sexualidade, porém eu só vou falar sobre ela se alguém me perguntar. E foi o que rolou. Questionaram o Rodrigo sobre a sua sexualidade e ele trouxe, inclusive, a pauta de ser uma pessoa livre, de não gostar de rotulações. E esse, inclusive, é um dos porquês de várias pessoas não declararem as suas sexualidades não hétero antes, porque elas consideram os rótulos como uma coisa ruim.
como se fosse um podar de liberdade. Mas o mais importante é que Rodrigo tem sua concepção de liberdade em ser quem ele é. E é isso que importa. Como foi um pouquinho mais pressionado sobre, Rodrigo foi lá e falou que é bissexual. Esse caso de Rodrigo, inclusive, me lembrou o caso de Kit Connor, que eu já falei até aqui no canal antes. Kit Connor, numa entrevista, falou que ele não gosta de rotulações, que ele também gosta de ser uma pessoa livre. Mas, né, por várias pressões da internet, se você tá na internet nesse tempo, você viu sobre isso, Kit se assumiu bissexual. Se você quer ver mais sobre essa questão do caso de Kit Connor, eu vou deixar o link pro vídeo que eu gravei disponível aqui na descrição. Depois desse vídeo você vai lá e assiste, que lá eu falei mais sobre isso. E assim, eu compreendo as pessoas que não gostam de rotulações. De verdade. Eu mesmo já estive nesse lugar também. Porque a gente pensa o quanto rótulos podem ser limitantes e podem deixar a gente não explorar totalmente a nossa liberdade. Mas é importante lembrar que esses rótulos ajudam a compreender melhor quem nós somos. Ajuda a nos compreender a qual comunidade nós pertencemos. E nos ajuda a compreender quais as demandas têm maiores urgências dentro de nossa comunidade, para que elas possam ser atendidas, para que elas possam ser buscadas, para que a gente possa lutar por elas a cada vez mais. Às vezes a gente fica nesse lugar de não querer colocar um rótulo, porque a gente também não tá ainda totalmente seguro da nossa sexualidade. A gente não compreendeu de fato qual é a nossa sexualidade. Tô dizendo que é exclusivamente isso? Não! Mas é uma coisa que pode acontecer. E essa falta de compreensão da sexualidade vem a partir de vários pontos que eu já trouxe aqui agora mesmo. Mas independente de rotulações ou não, não é nada bacana ficar falando qual é a sexualidade de alguém, sendo que a gente não sabe qual é a sexualidade daquela pessoa e sendo que muitas vezes nem a própria pessoa sabe qual é a sexualidade dela. E não é legal, principalmente da forma que é feito, né, nessa internet, de maneira muito grosseira, arrogante, violenta. As pessoas ficam desconfortáveis para poder falar sobre isso até. Às vezes até pensou em falar, mas fica pensando qual vai ser a resposta de outras pessoas sobre isso. É desconfortável ver tantas especulações, sem contar que isso desrespeita o tempo de cada um. Cada pessoa tem o seu próprio tempo de compreensão. Ninguém fica aí enchendo o saco de hétero para que afirme logo a sua heterossexualidade. Isso o hétero faz por si só porque eles têm essa mania podre de achar que não ser hétero é ofensivo, né? Então eles ficam reafirmando a heterossexualidade deles. Mas enfim, o importante é você entender que frases como "ah lá, eu já sabia", ou então "tá, mas por que não contou antes?", são frases desrespeitosas e inconvenientes. A sexualidade de Pedro Sampaio diz respeito principalmente a ele mesmo. Ele fala sobre ela se ele quiser, assim como ele quis falar agora. E agora sim, nós sabemos, de fato, que Pedro é bissexual. Porque ele falou pra gente que ele é bissexual. E lembrando que Pedro não é ou não será menos bissexual se ele estiver se relacionando com uma pessoa do mesmo gênero. Tal qual Rodrigo Simas não é menos bissexual por estar se relacionando com uma pessoa do gênero oposto. Nossa sexualidade não está atrelada a quem estamos namorando. Nossa bissexualidade faz parte da nossa identidade e nós somos bissexuais independente de relacionamentos. Não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e considere se inscrever aqui no canal se você gosta de assuntos relacionados à bissexualidade. Assim, você não perde nenhum vídeo mais que eu vier postar futuramente sobre esse assunto. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist cheia de vídeos relacionados à bissexualidade que eu já fiz antes. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito nesse canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!